Católico, a morte é o fim da vida terrena. A primeira consolação que o anjo da morte nos inspira é que termina a vida presente com todos os sofrimentos e injustiças que lhe andam associados. A morte põe fim a todos os sofrimentos terrenos. No livro do Eclesiástico, capítulo 41, versículos 13 e 4 diz: Ó morte, a tua lembrança é suave para o homem necessitado e que possui pouca força, para o de idade já avançada e para o que está cheio de cuidados. Livro do Eclesiástico, capítulo 41, versículos 3 e 4. Santo Agostinho escreve: está a vida tão cheia de males que em sua comparação a morte antes parece remédio do que castigo. Escreve Santo Agostinho. Quantos sofrimentos afligem os homens durante esta vida? São doenças, perseguições, calúnias, zombarias, desprezos, fome, sede e muitos outros sofrimentos. Quantas dores e quantas lágrimas! Na vida eterna tudo se acabará. Isso mesmo, na vida eterna tudo se acabará. No céu não há sofrimentos, mas somente alegria. Alegria para sempre. Alegria que não passa. Alegria que não acaba. No livro do Apocalipse, capítulo 7, do versículo 16 ao 17 diz: já não terão fome, nem sede, nem cairá sobre eles o sol nem o calor, porque o Cordeiro que está no meio do trono será seu pastor, levá-los-á às fontes de água viva, e Deus enxugará todas as lágrimas dos seus olhos. Livro do Apocalipse, capítulo 7, versículos 16 e 17. Os doentes que vivem na graça de Deus, que buscam a santidade de vida, evitando o pecado mortal, se aproximando com frequência dos sacramentos da confissão e da Santíssima Eucaristia, que suportam com paciência as dores de cada dia, que carregam a cruz com paciência, caminham com alegria ao encontro da morte, não assustam com a aproximação dela. Quem vive na presença de Deus não treme diante da morte, porque sabe que Deus não o abandonará, como escreve Santa Teresa dos Andes. Não creio que as almas que escolheram Jesus como dono do seu coração sejam repelidas, escreve Santa Teresa dos Andes. A morte vai dizer ao doente, com voz baixa e mansa: chegou o tempo de descansares dos trabalhos. Apocalipse, capítulo 14, versículo 13. Realmente, católico, a morte é um descanso definitivo para a pessoa que sofre. Mas é preciso morrer na graça de Deus. É preciso morrer com a graça santificante na alma. Quem morre na amizade de Deus irá para o céu. E quem morre no pecado mortal, longe de Deus, irá para o inferno eterno. Católico, a morte é também justiceira. Isso mesmo, a morte é também justiceira. Esse mundo em que vivemos é um oceano profundo de injustiça.
Tantas vezes triunfa o pecado e fica vencida a honra. Por isso, muitas vezes o homem se desespera diante de tanta injustiça. Quando pesarem sobre os nossos ombros as injustiças da vida terrena, vamos até ao cemitério, onde estão milhares de mortos silenciosos, e no momento o nosso coração rebelde e revoltado ficará em paz. Sim, a morte é justiceira. Diante dela nada vale, nem a dignidade, nem a posição. A morte é justiceira. Ela não sorri para os mundanos, para aquelas pessoas que desprezam o céu e valorizam somente o lixo desse mundo. A morte acaba com essa felicidade passageira tão idolatrada pelos mundanos. Ela derruba tudo isso por terra, como está na carta de São Tiago, capítulo 4, versículo 14. Que é a vossa vida? É uma fumaça que aparece por um momento, está na carta de São Tiago, capítulo 4, versículo 14. Católico, onde está aquele homem milionário que possuía muitas empresas? Aquele que possuía mais de 1000 funcionários? Onde ele está? Morreu. Isso mesmo, morreu. A morte o obrigou a deixar tudo. Ele foi uma fumaça que apareceu por um momento, como está na carta de São Tiago, capítulo 4, versículo 14. Que é a vossa vida? É uma fumaça que aparece por um momento. Católico, a morte é o fim da vida terrena. Ela tira do homem todos os seus bens. Isso mesmo, a morte tira do homem todos os seus bens. Aquele jogador de futebol milionário que mora naquele palácio que custou milhões de dólares, será arrancado desse palácio pela morte. Ele deixará tudo para os familiares e ele nunca mais entrará nesse palácio, porque a morte é o fim da vida terrena. No túmulo, esse jogador de futebol milionário será igual aos pobres, a mesma carniça, isso mesmo, a mesma carniça. São Basílio Magno escreve: contempla os sepulcros e não poderás distinguir quem foi o patrão e quem foi o empregado, escreve São Basílio Magno. Porque no cemitério, no túmulo, todos serão iguais, a mesma carniça. Católico, se a morte é o fim da vida terrena, descruze os braços e faça o bem enquanto é tempo. Isso mesmo, faça o bem enquanto é tempo. Agora é tempo de entesourar tesouros no céu. Santo Afonso Maria de Ligório escreve: hoje Deus te chama a fazer o bem. Faze-o hoje mesmo, porque amanhã talvez já não terás tempo, ou Deus não te chamará, escreve Santo Afonso Maria de Ligório. Católico, faça o bem enquanto é tempo, porque a morte não tarda. Ela tinge tudo de preto, isto é, luto. Ela emudece a alegria, faz derramar lágrimas, separa os filhos dos pais e os pais dos filhos, separa de tudo e de todos. Não há médico contra a morte, nem remédio algum contra a morte. Ela é o fim da vida nesse mundo.
O homem morre uma só vez. Isso mesmo, o homem morre uma só vez. É um passo decisivo de que dependerá a nossa sorte eterna, céu ou inferno. Quando a morte chega, não é possível voltar. O que está feito, está feito. Por isso, é preciso trabalhar agora, enquanto o coração ainda está pulsando. Não sabemos quando a morte virá, onde e como. Virá de repente? Em breve? Não sabemos. A morte não respeita ninguém, nem o rico, nem o pobre, nem o culto, nem o ignorante. Ela é atrevida. Isso mesmo, a morte é atrevida, é entrona, é convencida, é folgada. Também não aceita diálogo. A morte não aceita diálogo. Vem para levar qualquer pessoa. A morte é uma ladra, isso mesmo, ladra, que rouba ouro, prata e outros bens. Ela não sente medo de ninguém. Ela enfrenta o melhor boxeador, o melhor atirador, o mestre de karatê. Não há quem possa afugentar a morte. Ela dá gargalhada diante das ameaças. E você, católico, está tranquilo e preparado para receber a visita da morte? Quem sabe essa visita será hoje. Cuidado, católico. Prepare bem a sua vida para a viagem para a eternidade.